Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o quarto domingo da Páscoa, que é tradicionalmente conhecido como o Domingo do Bom Pastor. E desde o ano de 1963, a Igreja reserva esse dia como um dia mundial de oração pelas vocações. Foi instituído pelo Papa São Paulo VI, durante o Concílio Vaticano II. Então hoje é dia de nós rezarmos de maneira muito especial pelos nossos pastores, pelo Santo Padre Papa, pelos bispos. Hoje rezamos de maneira especial por nosso arcebispo, Dom Mário, que se despede da nossa arquidiocese. Inclusive, hoje à noite, nós teremos a missa de despedida dele. Suplicamos a Deus também pelo nosso novo pastor, aquele que Deus já escolheu, para que venha e governe aqui a nossa arquidiocese. Mas rezamos também pelos sacerdotes, pelos religiosos, religiosas, por todas as vocações. Hoje é um dia especial, que nós suplicarmos a Deus que essas vocações sejam abundantes e sejam vocações santas. E é um dia de nós ouvirmos a palavra de Deus com o coração consolado, porque nós ouvimos que Deus é o nosso bom pastor. No Salmo 22 que nós ouvimos, nós rezamos: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. E nós estamos aqui no Evangelho, no capítulo 10º de São João. Esse capítulo é onde Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Mas é interessante que vocês sabem que a liturgia dominical ela é dividida em 3 anos, Ano A, ano B e ano C. E esse evangelho do capítulo 10 é um evangelho extenso. Então, essa parte onde Jesus diz: eu sou o bom pastor,
está só no ano B, nós estamos no ano A. Tanto é que se vocês ficaram atentos à proclamação do Evangelho, vocês não ouviram, né, Jesus dizer, eu sou o bom pastor. Mas ele vai dizer, ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Quem são as ovelhas? Somos nós. Nós que devemos ouvir a voz desse bom pastor, de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de apresentar esse bom pastor, aparece uma figura que não deve ser, para nós, desconsiderada, muito pelo contrário. A figura do ladrão. Jesus começa o Evangelho dizendo, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. E no final Jesus vai dizer, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Ora, quem é esse ladrão? Esse ladrão, né, nós identificamos como o inimigo das nossas almas. Hoje em dia nós podemos ter uma leitura relativizada a respeito do mal, a respeito do tentador, a respeito do demônio, não é? Nós podemos dizer que o mal no mundo é feito por conta das estruturas de poder, nós podemos dizer que é feito por conta, né, da indisposição do coração das pessoas. Nós podemos diluir um pouco a figura do mal, mas em todas as escrituras, né, do Gênesis ao Apocalipse, existe uma figura ali que é clara, a figura do tentador, do demônio. Por isso nos fica a pergunta, quem é o ladrão? O ladrão é o diabo, é aquele que nós pedimos que Deus nos livre quando nós rezamos a oração do Pai Nosso, a última invocação do Pai Nosso. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Na tradução, né, na versão grega, tu poneru significa o mal, o maligno, a personificação, o diabo. Então nós precisamos de fato conhecer quem é esse ladrão para que nós possamos nos defender dele, não é? A Escritura identifica que existe essa inteligência pessoal e hostil que circunda a humanidade, né? Que se fez presente lá no Gênesis, no Jardim do Éden, a serpente que tentou a humanidade e perpassa todas as Escrituras até o Apocalipse, quando ela é esmagada, a serpente é esmagada, não é? Pela descendência da Virgem. Nosso Senhor Jesus Cristo, junto com sua mãe, esmaga a cabeça da serpente. Por isso é uma criatura real, é uma criatura de Deus, mas que se desviou e se tornou o inimigo das nossas almas. Esse é o ladrão, aquele que vem nos roubar do quê? Nos roubar da nossa verdadeira vida, roubar de nós aquilo que Deus quer nos conceder. E Jesus, depois de dizer do ladrão, vai dizer, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas essa vida em abundância é justamente essa que o ladrão quer destruir, quer corromper, quer tirar. Por isso nós precisamos estar atentos, porque a nossa vida neste mundo é um verdadeiro combate. O nosso combate espiritual, ele é real, não é um combate fictício, e ele não é um combate intermitente, é um combate constante. Todos os dias nós precisamos combater contra as forças do mal. Todos os dias nós estamos nos colocando diante do bem e do mal, diante da tentação de Satanás e diante do caminho de Deus. Então nós precisamos conhecer esse combate e precisamos conhecer o inimigo, porque se nós não conhecemos o inimigo, nós não sabemos como nos defender. Então precisamos conhecê-lo. São Paulo, na carta aos Efésios, vai dizer que nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os espíritos malignos espalhados pelos ares, né? Os padres da igreja já tinham muita clareza a respeito disso. São conhecidas as tentações de Santo Antão, né? O primeiro grande padre do deserto, Santo Atanásio, São Crisóstomo, João Crisóstomo, Santo Agostinho. Toda a tradição patrística da igreja fala do inimigo que nós devemos combater. Jesus mesmo enfrentou pessoalmente o demônio. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, depois de ser batizado, é conduzido pelo Espírito ao deserto e lá, depois de 40 dias, é tentado pelo demônio. Jesus mesmo enfrentou Satanás e o venceu. Depois, no Horto das Oliveiras, Nosso Senhor mais uma vez é tentado. E ali na cruz, ele vence definitivamente. Por isso nós sabemos quem é o inimigo, é o demônio, mas nós sabemos quem é que o vence, é nosso Senhor.
é Jesus, é o nosso bom pastor. É assim que o bom pastor cuida de nós. O bom pastor nos cuida contra o ladrão, não é? É claro que Deus é providente. Ele nos dá tudo aquilo que é necessário, nos dá a nossa vida, nos dá as condições para que nós vivamos, as condições de sobrevivência, nos dá a nossa inteligência para que nós possamos descobrir os segredos deste mundo e viver bem neste mundo. Mas nosso Senhor, sobretudo, nos pastoreia, nos defendendo do ladrão. Porque essa é uma das funções mais nobres de um pastor, não é? Aqui nós somos conduzidos a esses povos do Oriente, né? Na Palestina, tanto na Palestina antiga, da época de Jesus, até os dias de hoje, o pastoreio de ovelhas é algo muito comum. Isso na nossa cultura sul-americana aqui do Brasil, não é algo tão familiar para nós, né? Nós ouvimos falar de pastor aqui na igreja, né? Na liturgia. Mas dificilmente nós vemos um pastor por aí, porque nós não temos rebanhos, né? Pode ter um aqui e acolá, mas não somos familiarizados com isso. Mas a figura do pastor é uma figura bastante interessante e importante nesse contexto de onde Jesus vivia, né? O pastor não só levava as ovelhas para pastorear, mas ele de fato defendia as ovelhas dos saqueadores, dos animais. Então, o bom pastor é aquele que cuida dos perigos. Mas também Jesus vai dizer que ele é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E aqui nosso Senhor, antes de dizer que é o bom pastor, vai fazer uma outra comparação. Nosso Senhor vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quando nós ouvimos essa comparação de Jesus dizer que ele é a porta, isso nos confunde um pouco, porque mais à frente nosso Senhor vai dizer que ele é o pastor. Mas antes ele diz que ele é a porta. Por que ele faz comparações assim, tão distantes, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Mas a exegese bíblica, né, nos diz que, de fato, né, existe algo curioso no pastoreio desses pastores do Oriente, ali da Palestina. O redil das ovelhas, o curral onde se guardavam as ovelhas, era um lugar que não tinha propriamente uma porta, né? Ali havia um vão onde as ovelhas entravam. Mas aquele vão precisava depois ser protegido, sobretudo à noite. E o próprio pastor se interpunha naquele vão. Ele se colocava naquele vão. Então ele era a porta. Ele era a porta, né, por onde as ovelhas passariam, e era a porta que defenderia as ovelhas dos ladrões, dos animais, dos assaltantes. Por isso Jesus, ele é o pastor e ele é a porta. E se ele se interpõe ali entre o perigo, significa que ele está disponível e ele está disposto a dar a sua própria vida pela segurança daquelas ovelhas. É isso que nosso Senhor faz por nós. Então, ele é a porta. Ele diz que nós precisamos passar por ele para entrar no redil. Esse redil verdadeiro, onde existe a segurança, é a Santa Igreja, não é? Nós todos somos ovelhas desse grande redil do Senhor, que é a sua Santa Igreja. Mas para entrar nela, nós precisamos passar por nosso Senhor, que é a porta, mas é aquele que vai nos defender, e é aquele que vai dar a vida por nós, para que nós vivamos. Ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E como é que ele comunica essa vida a nós? Em primeiro lugar, dando a sua vida em resgate pelos nossos pecados. Foi isso que nosso Senhor fez na cruz. Ele, de fato, deu a sua vida por nós. Mas muito mais do que simplesmente dar a sua vida em favor da humanidade, Jesus, ele vai comunicar a sua própria vida a nós. Ele, de fato, quer que nós vivamos a vida dele. O bom pastor, nosso Senhor, que cuida de nós, não é somente um cuidador, um providente, um defensor. Ele é alguém que quer que nós tenhamos comunhão com ele. O bom pastor quer que nós nos transformemos dele. Ele vai se dar a nós. Ele vai dar o seu corpo e o seu sangue para que nós tenhamos vida. No sacramento da Eucaristia, nós vemos essa síntese belíssima, né, do bom pastor que deu a sua vida, que se imolou por nós.
mas que vai também fazer comunhão conosco. E é justamente isso que vai nos defender dos perigos. Quando nós estivermos unidos profundamente a nosso Senhor, sobretudo por meio dos sacramentos, por meio da Eucaristia, ali nós estaremos defendidos, ali nós estaremos seguros das armadilhas de Satanás, e ali nós teremos a verdadeira vida. Então essa é a grande beleza da liturgia do dia de hoje. Lembremos quem é esse que nos cuida, e lembremos que Ele quer que nós tenhamos uma comunhão íntima, profunda com Ele. Vejam só, Deus, Ele nos criou para uma felicidade perfeita. Deus nos criou para sermos plenamente realizados. Onde é que essa realização vai acontecer? No redil das ovelhas, no redil que pertence ao bom pastor, na igreja. Nós só teremos a nossa vida plena se nós estivermos inseridos plenamente na igreja de Cristo. Porque aqui é o lugar da realização plena. Esse é o lugar que Deus preparou. É claro que aqui neste mundo nós estamos ainda em peregrinação. A igreja está militando, a igreja está ainda cercada de perigos, né? Esse redil ainda é ameaçado pelos ladrões, ainda é ameaçado pelo ladrão, pelo mal, pelo demônio. Mas Deus nos defende dela. Mas é a imagem da igreja celeste, onde todos nós viveremos por toda a eternidade, né? Quando o nosso Senhor instaurar definitivamente o seu reino. Mas nós precisamos pertencer a isso. Mas para isso é necessário passar por essa porta, que é Cristo. Se nós formos até nosso Senhor, nós adentraremos a esse redil, onde nós encontraremos a plenitude das nossas vidas. E agradeçamos a Deus também, porque Ele quer nos conceder uma vida plena, né? Estar nesse redil pode parecer para nós que é, na verdade, um cerceamento da nossa liberdade, né? Porque quando nós imaginamos um cercado, um curral de ovelhas, nós dizemos, essas ovelhas estão lá, elas estão presas, elas não têm liberdade. Tudo bem, elas estão defendidas do mal, mas estão lá sem liberdade. Como é que elas podem ser felizes dessa maneira? Como é que elas podem ser plenas dessa maneira? Nós podemos muitas vezes pensar isso, não é? Aquilo que a igreja nos coloca como os mandamentos, como uma regra de vida, nós podemos pensar que isso vai cercear a nossa liberdade, mas muito pelo contrário, isso vai nos conduzir à verdadeira vida. Mas essa vida vai vir de Deus, porque Deus quer que nós tenhamos a vida dele. O bom pastor que nos dá a sua vida, Ele quer que nós vivamos a vida dele. É por isso que Ele se dá para nós, né, no sacramento da Eucaristia. É por isso que nós temos uma comunhão plena e nos transformamos em Cristo. Todo cristão é chamado a ser, de fato, um outro Cristo, né? Alter Christus. Esse é o nome que é dado a nós cristãos. Mas para isso nós precisamos, de fato, empreender essa comunhão com Ele. Precisamos ouvir a voz do bom pastor, ser dóceis e, de fato, ter essa confiança plena de que, de fato, Ele realizará por nós aquilo que prometeu. Então, ouçamos a voz do bom pastor. Sejamos dessa maneira defendidos dos males, defendidos de Satanás, defendidos dos ladrões, e tenhamos uma comunhão plena com Ele. Porque, de fato, é somente assim que nós teremos vida, e vida em abundância. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.